Ao longo dos séculos, na história humana, tem surgido várias perguntas, tanto na comunidade científica como das pessoas civis, pessoas normais. A seguinte pergunta: da onde que os humanos vieram? E para onde eles vão? Segundo os relatos das escrituras hebraica e aramaica, também conhecido como Velho Testamento, onde contém o Pentateuco, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, que na mitologia grega diz que são 5 pequenos livros. Errado. Na realidade, são 5 grandes livros. Ou seja, desde o início dos escritos sagrados, o Eterno, através dos seus escritores, que escreveram os pensamentos de Deus, não deles próprios, já conta tudo, o início, o meio e o fim, e o desfecho de tudo isso que nós vemos e ouvimos. Ou seja, segundo o relato de Gênesis 1, verso 27, o Eterno criou o ser humano do barro, do solo. Mas o desfecho da construção do ser humano, a semelhança do Eterno, está em Gênesis 2, verso 7. Onde o Eterno pegou o pó do solo e formou o humano. Mas ele não pegou o barro assim de qualquer maneira e foi fazendo simplesmente um boneco inanimado. Não. Ele fez e construiu o humano com muita sabedoria e perspicácia, visto que ele é o maior físico da física quântica, o maior químico, o pai dos químicos, enfim, e de toda a ciência, há milhões de anos-luz. Então ele criou o ser humano com muita sabedoria. Criou em ser formato de barro, depois soprou em suas narinas o fôlego de vida. Aí não disse nada de espírito. Ou seja, soprando o fôlego de vida, aquele ser voltou a ser um ser vivente. E o homem veio a ser uma alma vivente. Não a ter, ele veio a ser. Algumas escrituras, tais como Ferreira de Almeida, lá diz, quando Deus soprou o fôlego de vida no Adão, e o homem foi feito uma alma vivente. E outras versões bíblicas falam, quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, ele veio a ser e não a ter. Ou seja, ele já é a própria alma em si. O que é a alma da íntegra? A alma, nada mais, nada menos, é um indivíduo em si, que seja animal ou humano. Porque a maior diferença entre os animais e os humanos é a racionalidade. Porque um é racional e o outro é irracional. Mas por dentro, internamente, tanto os humanos como os animais somos idênticos. A posição dos pulmões, o coração, os órgãos, o sistema respiratório são idênticos. Ou seja, antes que Deus construiu os humanos à sua semelhança, já existiam milhares de almas que andavam na superfície do planeta, alimentando e respirando. Quem são essas almas? Isso sim, muita gente não sabia. Lembrando que alma não tem nada a ver com espírito. Alma é alma, espírito é outra coisa totalmente distinta. Nos vídeos posteriores eu vou explicar a diferença. Quem são essas almas que chegou na Terra primeiro do que Adão e Eva, que foram nossos pais biológicos? Em Gênesis 1, 28, o Eterno diz: produz a terra, ou seja, Gênesis 1, 24, o Eterno diz: produz a terra almas viventes segundo a sua espécie, animal selvagem, gado, réptil, aves. É isso mesmo, são os animais que chegaram à terra antes do que os humanos. E o Eterno chama esses animais de alma vivente. Ou seja, tanto os humanos como animais, nós somos almas viventes. Todos nós somos irmãos de criação pelo Eterno. Ou seja, o Eterno pegou aquele barro. A Escritura Sagrada, a Torá, o Pentateuco, que é o Velho Testamento, também chamado como Escrituras hebraica e aramaica, ela fala que Deus pegou o barro e começou a formar um homem.
Então Deus, usando a sua infinita sabedoria, Ele colocou no homem vários elementos, várias qualidades. O humano semelhante ao eterno. Em que qualidades? E que tipo de semelhança? Visto que o eterno Yahweh, o Todo-Poderoso, Ele é o maior químico da física quântica. É o maior cientista do cientista. Ele é o pai da matemática. E aqui que ele fez? Ele fez o ser humano. No ser humano ele colocou emoções. Ele colocou amor, justiça, sabedoria e poder. As mesmas qualidades que o Eterno tem. É óbvio que os humanos têm essas qualidades, têm esses pilares, mas de uma maneira menor. E o Eterno tem de forma muito mais superior, porque ele é o pai de tudo que respira e tudo que existe. Ou seja, ele pegou o barro e começou a construir o humano. Aquele, aparentemente um boneco, um manequim ali, inanimado, sem vida, sem movimento. Então, após ser feito, ele soprou-lhe o fôlego de vida. Lá fala nas escrituras hebraica aramaica, que é o Pentateuco, fala sobre o fôlego de vida. Em algumas versões bíblicas, no Brasil, aqui como a Ferreira de Almeida, fala que Deus soprou o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, se ele já foi feito alma vivente, então ele não tem, ele já é. Em outras versões, no Velho Testamento, fala quando Deus soprou o fôlego de vida no Adão, e ele veio a ser alma vivente. Ou seja, ele veio a ser e não a ter. Então existem informações a esse assunto das religiões tradicionais do mundo, informações muitas equivocadas e evasivas, dizendo que o ser humano tem uma alma dentro dele, né, que supostamente a alma sai do corpo, vai para algum lugar, ou vai para o tormento, ou vai para o paraíso. Mas será que é assim? Por isso que é bom pesquisar. Quem pesquisa nunca fica à mercê de outro. E voltando à construção do ser humano, então o Eterno colocou nesse humano vários pilares, vários segmentos, vários itens. Um deles que o Eterno colocou no corpo humano foi a dor física e biológica. Mas por que o Eterno fez o humano e ele colocou a dor? Por quê? Muita gente não sabe que a dor nos corpos dos humanos e dos animais, a dor serve de proteção. É isso mesmo. Então o Eterno colocou muito mais coisas interessantes nesse humano. Ou seja, o Todo-Poderoso Yahweh, o Pai da toda a física quântica de tempo e espaço, ele fez o ser humano. Soprou o fogo de vida e aquele humano, aquele boneco inanimado, voltou a respirar. Um pouquinho antes, ou seja, quando o Eterno pegou aquele barro, aquele solo, ele não fez o boneco assim de qualquer jeito lá, o pai o biológico, nosso pai biológico, Adão. Ele pegou aquele barro, modelou com carinho. Ele formou com as próprias mãos. Se é literal ou simbólica, ninguém sabe, mas ele fez com a própria mão. Formou o humano com a sua própria, com carinho. Ele fez com muito carinho o ser humano. A máquina biológica para viver por toda eternidades. Ou seja, o Eterno construiu nos humanos. Então ali houve um corpo físico em movimento. E dentro desse corpo, o Pai da toda a física quântica, o Pai de toda a matemática, de toda a biologia, dentro desse corpo humano de Adão, que foram nossos pais biológicos, ele colocou órgão dentro desse corpo. E dentro desses órgãos, colocou as células. Ou seja, Deus colocara a célula dentro dos órgãos. E dentro das células, o Eterno colocou as milhares de moléculas. E dentro das moléculas, o Eterno colocou o átomo. Embora que tempos, por exemplo, Idade Média, achava-se que o átomo seria o último elemento, a última unidade que construía todas as coisas, tudo era construído só de átomo e pronto. Mas devido aos avanços tecnológicos na ciência moderna,
com novos equipamentos de observações e pesquisas, descobriram-se que dentro do átomo tem outros elementos, tais como o elétron, o prótons e o nêutrons. Interessante que dentro dos prótons descobriram os quarks e também partículas menores, bóson de Higgs, chamado a partícula de Deus, que pura energia, vibração e também som. E nessas partículas chamadas bóson de Higgs, que a comunidade científica chama partícula de Deus. Inclusive, né, um experimento do acelerador de partículas, né, o LHC, acelerando o átomo em grande velocidade, um equipamento preparado para a colisão das partículas, dividido em partículas menores. Supostamente ali simularam o suposto Big Bang, né? Inclusive, na comunidade científica diz que essa partícula de Deus, né, também começou a chamar partícula maléfica. Espera aí, partícula de Deus, ao mesmo tempo partícula, ou seja, maléfica? Estranho, né? Por que maléfica? Segundo os relatos da comunidade científica, do LHC, diz o seguinte, que na hora da colisão das partículas, fragmentando em partículas menores, liberando grande quantidade de energias, cuja energia poderia ser acumulada em pequenos espaços, cuja energia poderia ser usada nas propulsões de aeronaves espaciais e outros equipamentos. Mas espera aí, primeiro eles falam só, né, que o bóson de Higgs, a partícula de Deus. Ao mesmo tempo, os caras falam que partícula maléfica, por quê? Apesar que a palavra Deus não é nome, é um título, traz como professor, deputado, etc. Apesar que esse cara opositor de Deus, que as igrejas chamam de Satanás, o diabo, que tecnicamente significa caluniador e opositor, esse cara também a Bíblia chama de Deus. Conforme está escrito, 2 Coríntios 4,4, ela fala de dois deuses. O primeiro Deus inicial que está cegando a mente do povão é um Deus com a primeira letra minúscula. Para que o povão não veja o entendimento de Yahushua, que é Jesus em português, Jesus que é a imagem de Deus. Esse último Deus, a letra maiúscula, que denota que é o Deus verdadeiro. Então, voltando o raciocínio lá do colisor, o LHC, que os caras chamam de partícula de Deus, ao mesmo tempo, partícula maléfica. Porque, estranho, né? Por que maléfica? Segundo os relatos na comunidade científica, que após a colisão das partículas, dividindo-se em partículas menores, imitando o suposto a explosão do Big Bang, que existe um grande perigo também, na hora do impacto dessas partículas, poderia abrir assim supostos portais, ou supostos buracos negros. Então tem esses perigos. Como diz assim um grande sábio, esse grande sábio conhecido no mundo todo, em todo o nosso planeta, ele diz o seguinte, que ciência exata não é ciência exata 100% sem margem de erros. Porque o imprevisto pode sobreviver na mecânica. Assim foi dito por Nikola Tesla. Espera aí, mas aí levanta uma pergunta. Se Deus fez o ser humano, essa máquina biológica, para viver na eternidade, mas o que deu errado? Visto que as células humanas têm a capacidade de regenerar, se recompor o seu tecido, por exemplo, crianças que têm um metabolismo mais saudável, então regenera seu ferimento com mais eficácia do que um adulto. Ou seja, na construção do primeiro homem, Adão e Eva, nossos pais biológicos, foram construídos para viver para sempre. Só que o Eterno deu um ponto de livre-arbítrio. O livre-arbítrio, né, é uma coisa fantástica. Por exemplo, o Eterno disse a sua semelhança, Adão e Eva,
que comereis de todo fruto, e não comereis daquele. É óbvio que foi um ponto de livre-arbítrio, porque o Eterno não quer criar, não quer cuidar ou ter suas criações e obrigando-os à sua obediência. Senão, não seria um Deus tão sábio. E visto que o Eterno dá o livre-arbítrio às suas criaturas angélicas no plano espiritual, ele também deu o livre-arbítrio para os humanos aqui na Terra. Ou seja, dando o livre-arbítrio, o Eterno disse a esse casal: comereis de todo fruto do jardim, a menos daquele. Deu o livre-arbítrio. É óbvio, pelas evidências da ciência exata, do conhecimento exato, caso Adão e Eva não tivessem desobedecido o seu superior, o seu Senhor, não tivessem comido aquele fruto proibido, as evidências dizem que Adão e Eva estariam vivos hoje, né? E a Eva seria como se fosse a primeira dama. O Eterno passava as informações para nossos pais biológicos Adão, e ele passava as informações por nós, correto? Sendo assim, será que Yahushua era necessário ser transferido de lá do céu para a terra para consertar essa bagunça? Seria transferido de lá para cá, na forma híbrida, humana e divina, uma forma microscópica, no óvulo do ventre da Virgem Maria? Será que... E depois nascer como humano, natureza humana e divina, ser humilhado e morto por nós, precisaria? Questão de lógica. É óbvio que não. Se Adão e Eva, nossos pais biológicos, fossem íntegra e obediente, o livre-arbítrio ao seu superior, ao seu eterno, é óbvio que hoje nós já estávamos no lar paradisíaco global e um único continente. Porque antes do cataclisma do dilúvio, segundo alguns geólogos, diz que tinha um continente mundial. Só após o cataclisma do dilúvio que esse continente fragmentou em vários outros continentes, como o continente da África, da Ásia, Oceania, Europa e outros. Ou seja, os humanos, a melhor máquina da biologia humana, a maior máquina eterna para viver por tempos indefinidos. Mas como é possível o ser humano viver para a eternidade? Segundo que eu raciocinei com a biomédica muitos anos atrás, e ela concordou a minha tese, que a única probabilidade um ser humano viver de eternidade em eternidade era através da reconstrução instantânea das células danificadas. Mas como assim? Embora que a Bíblia, a Torá, né, o livro sagrado, o Pentateuco, não fala tudo dos mínimos detalhes, mas dá-se a entender que caso Adão e Eva se machucassem, era um cara assim, semelhante a nós, bem semelhante. Ele fazia o número 1 atrás da árvore, fazia o número 2 atrás da moita, né? Esse vídeo aqui eu estou dramatizando um pouco aqui para vocês entenderem um pouco da linguagem de hoje. É óbvio, né? Embora que a Bíblia não diz todos os mínimos detalhes, mas dá-se a entender, caso Adão se machucasse, tive uma incisão, antes que o sangue saísse e oxidasse com oxigênio externo, então havia a cicatrização instantânea, a reconstrução das células danificadas instantânea. E isso já aconteceu em outras ocasiões posteriores. Exemplo, na visão do vale seco lá do profeta Ezequiel, que o Eterno o levou, mostrou ele assim no vale de ossos secos. O Eterno fez uma pergunta para o Ezequiel, contando com a parceria do seu semelhante humano. Falou: Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? Ezequiel fala: Senhor, tu és que sabe. Então o Eterno diz: profetize para que esses ossos criem vidas humanas. De repente Ezequiel ouviu um som intrigante. Ele observou que cada osso começou a se mover. Do nada, cada osso encaixou ao seu osso e formaram um exército de esqueleto. De repente, começou a criar tendões, músculos, órgãos, por fim, pele. E estava corpos inanimados. Mas o Eterno diz: Ezequiel, profetiza para o vento, o norte, para o sul, e outras linguagens, referências bíblicas, fala espírito.
Porque tanto a palavra espírito como vento na Bíblia são palavras polissêmicas que têm múltiplos sentidos. Então Ezequiel, fazendo uma parceria real com o Eterno, ele profetizou para que o vento dos quatro cantos, que também chamaram de espírito, viesse e introduzisse nas narinas desses corpos, embora montado, biologicamente montado, mas não tinha coordenação motora, não tinha movimento nem faculdade de raciocínio. E pós Ezequiel, um profeta, iluminado pelo Espírito puro e santo do Eterno, profetizou, levantaram-se milhares de hormônios perfeitos, biológicos, montados. Em outra ocasião também aconteceram um fato interessante. Yahushua, Jesus Cristo, da linguagem de hoje, em português, quando ele foi traído, Pedro, para defender ali o seu amo, ele sacou de uma peixeira ali, uma espada, uma adega, um punhal, né, alguma coisa assim, cortou a orelha, né, ali do servo do sacerdote ali. Aí Yahushua pegou aquela orelha e cicatrizou instantaneamente. Ou seja, houve ali uma reconstrução das células danificadas. Como não se bastasse, tempos posteriores, Yahushua estava ali na Galileia, se não me falha a memória, né? Estava ali na Galileia aí, de repente aquela multidão, as pessoas observou que tinha um leproso no meio da multidão, indo em direção de Yahushua. Aí naquela época era comum, quando uma pessoa via um leproso no meio da multidão, visto que era uma doença altamente contagiosa, e eles mantinham aquele distanciamento social rapidinho, e eles costumavam gritar: impuro, impuro. Então as pessoas se espalhavam e o leproso ia. Então esse cara foi até Yahushua, Jesus, e falou: mestre. Então Yahushua olhou para ele, e ele olhou para Yahushua. Então o leproso disse: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Então Yahushua, com o olhar cheio de misericórdia, disse a seguinte palavra: eu quero. Yahushua aproximou do leproso e colocou a sua mão, sem nenhuma luva, sem nenhum equipamento cirúrgico, sem nenhum medicamento. Yahushua disse: eu quero. O que aconteceu? Ali houve um som. Não foi assim um som comum, mas foi um som com uma frequência única, vinda do Pai das Luzes, Yahweh, o Todo-Poderoso. Ali houve um som codificado, que foi a modificação da célula específica do DNA desse cidadão, armazenando novas informações, tornando as células originais como era antes. Assim foi possível a recuperação celular desse indivíduo. E como não se bastasse, tempos posteriores, Yahushua visitando seus amigos, a família de Lázaro e o seu amigo Lázaro, depois eles foram para uma cidade distante. Lá, próximo, chegando à cidade, chegaram um mensageiro dizendo: mestre, o teu amigo Lázaro lá morreu, lá na linguagem de hoje, bateu as botas, foi para a cidade do pé junto. Ou seja, cidade do pé junto na linguagem de hoje, pessoal, vocês entenderem melhor. Lázaro morreu. Aí Jesus, né, cheio de compaixão, falou para os seus seguidores, os apóstolos: vamos lá visitar o Lázaro, lá que está morto, né? Nosso amigo Lázaro. Então Yahushua, com os seus seguidores, os apóstolos, foram. No meio do caminho, Yahushua, conversando com os seus seguidores, e falou: Lázaro está dormindo. E um dos apóstolos falou: Senhor, beleza então, já que ele está dormindo, então vamos chegar lá, acordar o cara lá e vamos vazar de boa, vamos voltar para a viagem. Ou seja, galera, vazar a linguagem de hoje, aqui dramatizado sem entender, ok? Então, porque a morte para Yahushua e para os seus seguidores dos tempos modernos, que seguem o caminho e não religião, a morte nada mais nada menos, apenas um sono profundo sem sonhos, sem consciência. Que após a morte do cidadão não há consciência, segundo que diz um grande sábio, iluminado pelo Espírito puro e santo do Eterno, que diz a seguinte palavra: os viventes estão conscientes de que um dia morrerão,
Mas os mortos, porém, não estão cônscios ou conscientes de absolutamente nada. Devera perecer o seu amor, o seu ódio e o seu ciúme. Assim está escrito em Eclesiastes 9:5. Voltando ao raciocínio da reconstrução das células danificadas. Então, Yahushua, chegando ali no túmulo de Lázaro, ele orou para o Pai, para o céu, e estendeu a sua mão. Ele pediu ao Pai. Yahushua chorou, derramou uma lágrima biológica, a natureza híbrida humana. Embora estejando da natureza humana e divina. Então Yahushua disse a seguinte palavra. Primeiro orou ao Pai, depois direcionou suas mãos ao túmulo de Lázaro e disse a seguinte palavra. Lázaro, sai para fora. Novamente ali houve um som, com uma frequência única, um som codificado, que foi a modificação específica da célula do DNA do Lázaro, armazenando novos dados, novas informações, tornando as células de Lázaro originais como era antes. Sendo assim, foi possível essa ressurreição biológica instantânea. Não precisou de levar horas, dias, para ele ser ressuscitado. Foi instantânea. Porque o Espírito do Eterno, o Espírito Santo, tem poder sobre a matéria, mas a matéria não tem poder sobre o Espírito. Ok? Opa, voltando ao raciocínio da construção de Adão e Eva, nossos pais biológicos. Ou seja, pessoal, então Adão e Eva foi feito para viver para sempre num corpo físico, biológico, de eternidade em eternidade. Ou seja, antes de Adão e Eva desobedecer o seu Criador, o seu Senhor, ele tinha corpos incorruptíveis, embora biológico, mas tinha a incorruptibilidade. As células não se envelheciam, não se ficava velho. Ou seja, após a desobediência do seu superior, do seu Criador, Adão e Eva perderam a incorruptibilidade do corpo físico biológico e obteve-se corpos corruptíveis, corrompendo com doença, velhice, por fim, morte. Por isso que os humanos daí em diante passaram a ficar velho, doente e morrer. Mas a morte, para os verdadeiros súditos do rei, do Messias, o filho de Yahweh, Messias, Yahushua, que é o filho de Yahweh, o Todo-Poderoso. A morte nada mais, nada menos, é apenas um sono profundo, sem sonhos. E voltando ao raciocínio de início, pergunta os humanos de onde que vieram, para onde que vão. Vocês querem saber, na real, de onde que os humanos vieram e para onde vão? Vem comigo, eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem simples e de se entender. Muito bem, da onde que realmente os humanos vieram e para onde os humanos vão. De uma maneira bem simples, bem básica, cientificamente, biblicamente, da onde que os humanos vieram. Da onde que os humanos vieram? Vieram daqui, pessoal, ó. Daqui, da terra, do solo. E para provar que isso é pura realidade, o homem veio da terra. Segundo que diz um químico, Edward Gill Boris, e o biólogo Kevsley, ele diz o seguinte, pessoal, que foram encontrados mais de 16 elementos químicos da Terra que têm a mesma composição da biologia humana. Alguns elementos, aleatoriamente falando, como o nitrogênio, o fósforo, o cálcio, o potássio, o ferro, o zinco, o cloro e etc. Então, galera, exatamente o homem vieram daqui e não vai para lugar nenhum, exceto que algum grupo de ser humano
Ou seja, algum pequeno grupo de ser humano, né, que foram criados aqui na Terra, nascido aqui, eles sairão do nosso plano, planeta Terra, na nossa dimensão, para o intra-universo. Esse grupo, um pequeno grupo chamado escolhidos, os ungidos, composto da classe do Israel espiritual e não terreno, que se iniciou com os 12 apóstolos para cá, é pouca gente, apenas um grupo de 144 mil, escolhido entre a raça humana, equivalente ao estádio de futebol do Rio de Janeiro, o Maracanã, é pouca gente, comparado aí aos aproximadamente 8 bilhões de seres humanos que está no planeta Terra. Então pouca gente, eles sim receberão corpos incorruptíveis, porém espiritual, para compor a administração do Messias, Yahushua, seu administrador, seus corregentes, para administrar céus em terra em breve, conforme diz a oração do Pai Nosso, que venha ao teu reino, que seja feita a vontade dele nos céus e também na terra, que vem de lá para cá, porque lá é a matriz, a central, é óbvio. Ou seja, galera, aqui o nosso plano planeta é a nossa casa eterna. Que os humanos não vieram de lugar nenhum, nem vão para lugar nenhum. Eles foram criados aqui na Terra, comprovados cientificamente e biblicamente. Aqui, galera, é a nossa Terra. A nossa Terra, nosso planeta Terra, a nossa Mãe Terra. Aqui viemos e aqui nós somos criados, não vamos para lugar nenhum. E aqui nós somos criados, galera. É isso mesmo. Ou seja, bem-vindo humano ao nosso plano planeta Terra. A Terra é a nossa mãe, a nossa morada eterna, por tempos indefinidos. Assim está escrito. Mas por quanto tempo que os humanos, os súditos do Rei do Eterno, vão morar na Terra? Por quanto tempo? Acredite, os humanos que exerceram fé no sacrifício resgatador de Yahushua viverão na terra para sempre. Assim está escrito, Salmos 37, 29. Porque o próprio Eterno, lá no início do livro de Gênesis 8, 21, 22, quando Noé tirou os animais da arca, parte para procriar, parte para comer e parte para sacrifício. Ele fazia um sacrifício e holocausto ao Eterno. O Eterno sentiu um cheiro agradável em suas narinas e disse a seguinte palavra: por todo, nunca mais arruinarei toda a terra assim como eu fiz. Porém, por todo o tempo que a terra durar, sempre haverá plantio, colheita, calor, frio, dia e noite. Mas por quanto tempo a terra vai durar mesmo? Um grande sábio, iluminado pelo Espírito puro do Eterno e Santo, ele disse a seguinte palavra: uma geração vai, uma geração vem, o sol nasce, o sol se põe, o vento vai para o norte, para o sul, e gira, gira e volta ao seu lugar, mas a terra para sempre permanece. Aqui é a nossa morada eterna, como está escrito nos livros sagrados. Opa, mais uma vez vou deixar incentivo para vocês, né? Vocês, se quiserem pesquisar mais sobre essas informações, ou seja, pesquisando fica por dentro. Quem pesquisa não fica à mercê de outro, porque a ignorância, que é a falta do conhecimento exato, aprisiona as pessoas através de mentira, fake news, pois a mentira foi substituída pela palavra chamada fake news, mas não deixa de ser mentira. Porque o opositor de Deus, chamado, que as igrejas chamam de Satanás, o diabo, esse cara, ele está manipulando a pessoa, o sistema, para trazer esses eventos estranhos que estão ocorrendo no mundo. A mudança do polo magnético da Terra, deixando os animais desorientados, né? As nuvens, os pássaros, os peixes, e certos humanos tendo atitudes animalescas. Então, o nosso plano planeta já começou a dar início a uma transição. Mas em breve o Eterno vai resolver essas questões. Ele vai intervir no momento, no minuto exato. Ele vai retomar o controle da situação, pois assim está escrito. Inclusive, se você que está ouvindo essa informação, o Eterno Todo-Poderoso tem convidado as pessoas ao longo do século
e está convidando hoje, tempo e espaço, nesse exato momento. Exemplo, no passado, Tiago, iluminado pelo Espírito puro e santo do Eterno, o Eterno disse, através do Tiago, a seguinte palavra: vinde a mim e eu irei a você. Limpa a mão, ó indecis, purificai o coração, ó pecadores. Assim está escrito Tiago 4:8. Em outra ocasião, o Eterno fez assim um convite mais aguçado, com muito mais denodo. Ele falou a seguinte palavra, principalmente para as pessoas apartadas dele, que está praticando as coisas ruins que desagradam a Deus, porque o Eterno não está focalizando o erro, o pecado dos humanos. Ele está procurando as qualidades boas que ele tem e aflorar essas qualidades boas para fora. E fazer uma parceria com o Eterno. Então o Eterno convida toda classe, todo tipo de pessoa, independente de nação, de idade e cor de pele. O Eterno fez um convite do passado e vale para hoje, agora, nesse momento. O Eterno disse numa ocasião: ei, vem cá. Vem nós dois bater um papinho aí, ó, resolvendo essas questões aí, entre eu e você. Se você exercer fé em mim, eu o tornarei branco como a neve. Mesmo que seus pecados for escuro, negro como o escarlate ou o carmesim, eu os tornarei branco como a neve e a nuvem. Assim está escrito Isaías 1:18. É isso mesmo. Então o Eterno, esse tempo do fim agora, no fim desse sistema de coisas que vivemos hoje, ele está chacolejando as nações a fim de tirar delas algo desejável para os seus olhos. Simbolicamente, como se fosse pepita na peneira, na bateia de um garimpeiro, garimpando à beira do rio ali. Como se fosse pepita de ouro, simbolicamente falando. De repente, essa pepita pode ser você. Inclusive você que antes já exerceram fé no sacrifício resgatador de Yahushua. Você que já foi ministro da palavra, já pregaram as boas novas, e agora está inativo por algum motivo, ou está neutro, não quiseram mais exercer fé em Jesus, Yahushua, e no seu pai Yahweh, que em português chama Javé, ele nos convida: vinde a mim, eu irei a ti. Você que está cansado, está oprimido, eu te ajudarei. Assim está escrito. Então, pessoal, eu deixo esse informativo para vocês. Caso vocês queiram absorver mais conhecimento, pesquisa no Google. Porque quem pesquisa, quem encontra essas informações, vai ficar por dentro desses conhecimentos e muito mais. Assim está escrito Provérbio 2, versos de 1 a 5. Ok, galera? Por hoje é só. Até o próximo vídeo.